Glória a Deus por isso. Abra a sua Bíblia, se você a trouxe, João capítulo 11. Deus continua derramando graça sobre o ministério de louvor, e as nossas crianças agora podem ir aqui para o departamento infantil, no Salão Violeta, e elas voltarão para a hora da ceia do Senhor. Que bênção termos um ministério muito engajado, o ministério de louvor, o ministério de ornamentação, o ministério da mordomia, ministério da comunicação. Ontem nós tivemos um seminário, um workshop para o pessoal da mídia, da transmissão. Nós tínhamos dezenas de pessoas aqui aprendendo. Queridos, como é bom ser igreja, como é bom sermos ministros do Senhor, como é bom servirmos ao Senhor nas mais diversas áreas da igreja. Eu estava olhando, às vezes a gente no começo do culto fica um pouco preso no celular, porque a gente também está preocupado com o culto online, né? E esses dias alguém falou assim para mim: pastor, mas o senhor fica olhando muito no celular. Eu expliquei para ela, a gente como responsável fica fazendo essa cobertura aí, né? E aliás, se o Espírito Santo te lembrar alguém agora, falando, tal pessoa, mande um link para ela, mande um oi no WhatsApp, falando assim, ó, entra agora no link MC Goiânia, que Deus vai falar com você. Mas daí eu estava acompanhando o pessoal online, e eu vi, por exemplo, a Fran, que está num tratamento sério de saúde. Ela está internada ainda, Eline? A Fran está internada lá no hospital, assistindo o culto, cultuando a Deus. A Fátima Subtil, que está num tratamento intenso, por causa de um diagnóstico de uma cardiopatia muito delicada. Que bênção o culto online, porque a gente pode dar acesso a essas pessoas que talvez não poderiam estar aqui por causa de distância, por causa de enfermidades. Que bênção você, meu irmão e minha irmã, que está online, e você que está aqui é bênção dobrada, amém? Vira para quem está do seu lado e fala, é bênção dobrada. Judinete, fala para Amanda, é bênção dobrada. Sabe por que é bênção dobrada? Porque é comunhão. É comunhão. Quem está agora, que nem a Fran, lá no leito de hospital, ela está sendo abençoada, mas aqui a bênção é dobrada, e Deus vai fazer e vai falar ao meu e ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? João capítulo 11, quem está aqui no segundo tempo? Deixa eu ver, que teve hoje de manhã? Teve um grupo aqui de irmãos, né? Hoje de manhã a igreja estava bem preenchida, quase lotada, a galeria muito preenchida, foi uma bênção. E eu comecei a ministrar sobre esse texto e falei que o segundo tempo ia ser agora. A gente ia, Américo, Cecília, dá continuidade. Se você quiser, a partir de amanhã vai estar disponível o link do culto da manhã. E aí você pode assistir o primeiro tempo, tá bom? João capítulo 11, verso 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Agora, vire a página, se tiver com a Bíblia de papel, João capítulo 12, João capítulo 12, verso 1, 6 dias antes da Páscoa, João 12, 1, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, e deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Encheu-se toda a casa com o perfume da adoração. Encheu aquele lugar com a presença da adoração, dos adoradores e do adorado, em nome do Senhor Jesus, amém? Ore comigo, diga assim, Senhor Deus, eu li a tua palavra, eu preciso entender, fala comigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se assente, querida igreja. Quantos aqui precisam de um milagre na sua vida? Diga assim, eu preciso. Ai, mas está muito fraco, se depende do seu eu preciso, Deus não vai fazer. Quantos aqui precisam de um milagre? Diga, eu preciso.
Querido, talvez você demorou para responder, porque, Marcos, Tânia, talvez a gente precise de um esclarecimento do que é milagre. Uma definição simples, mas eu acho que bem abrangente. Milagre é tudo aquilo que você já tentou fazer. O Aline tentou uma, tentou duas, tentou 3 vezes, obedecendo a palavra de Deus, não conseguiu, e é algo que você precisa muito. Porque, Romildo, Amário, às vezes a gente pede para Deus algumas coisas que não é uma necessidade tão grande. A gente pede porque a gente queria que Deus fizesse. Mas, Lucas, Carol, às vezes são coisas que se Deus não fizer, não vai mudar muito a nossa vida. Mas milagre é quando eu preciso muito de algo. E eu tento com os meus esforços, não consigo. E aí eu oro para que Deus, Gustavo, Jennifer, faça um milagre na minha vida. Para que Deus... Então o que é milagre? Milagre é quando o sobrenatural, ele age no natural. O milagre é exceção. O natural é a regra. O sobrenatural é exceção. E talvez eu e você precisemos de um milagre na área da saúde, porque a medicina já falou que talvez não tenha mais jeito. Talvez você precise de um milagre no seu relacionamento conjugal, porque a terapia, os terapeutas e os vizinhos e quem conhece a situação fala que é um caso perdido. Talvez você precise de um milagre na questão dos seus filhos, porque todo mundo fala que essa situação é irreversível. Eu não sei, mas milagre é quando a gente já tentou e não conseguiu, e Deus então tem poder para intervir e fazer um milagre. Quantos precisam de um milagre? Digam amém. Se Deus hoje falasse para você, Ricardo, se Deus falasse assim, Ricardo, eu gosto de você é um cara bom, o seu time não é lá essas coisas, mas eu vou fazer 3 pedidos para você, vou responder, vou fazer 3 milagres. Quais seriam os 3 pedidos seus? Quais seriam, Ellen, as 3 coisas que você falaria para Deus? Eu acredito que você começaria com as mais importantes. Janete, eu acredito que a gente não ia pedir besteira não. Tio Jonas, tia Mirta, se falar assim, são 3 milagres, a gente ia ser muito específico. Pense aí, quais seriam ou quais são as 3 coisas que você mais precisa que Deus intervenha? Guilherme, Marcela, qual área que eu preciso que Deus haja, porque eu já tentei 1, 2, 3, hoje é dia do teu milagre em nome de Jesus, amém? Eu diria, hoje é dia dos teus milagres em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. E aí eu quero olhar para esse milagre da ressurreição de Lázaro, que você conhece a história, eu só li o comecinho, e aprender. No final, antes da ceia, eu vou fazer o fechamento, e a minha oração é para que o Espírito Santo te mostre o paralelo que existe entre milagre e adoração, tá bom? Segura aí, mas eu vou aprender no decorrer dessa exposição, Deus ministrando ao meu e ao seu coração, que existe algo em comum entre milagre e adoração. Romero, Felipe, Cacá, há algo em comum entre Deus agir e nós o adorarmos. Mas para que a gente chegue a essa conclusão, de fato, para que a gente entenda, o Iraí diz, Flora, sem nenhuma dúvida, eu quero começar com vocês aprendendo um pouco o que significa adoração. Porque se eu estou falando que milagre tem a ver com adoração tem a ver com milagre, o que é adoração? A partir de Maria, a gente aprende alguns significados da adoração. Todos nós conhecemos a história que Maria e Marta um dia chamaram Jesus para passar um tempo na casa delas. Não sei se quantos sabem disso, mas existem alguns estudiosos que dizem que Marta era a irmã mais velha, que Marta era, aliás a palavra Marta no aramaico quer dizer senhora. Então Marta era uma senhora, talvez a irmã mais velha, e alguns acreditam que ela era casada com um camarada que é identificado na Bíblia em Mateus como Simão. E o evangelista Mateus chama de Simão o leproso. Por quê? Porque Mateus fala que foi na casa do Simão leproso que Maria ungiu Jesus. E a Bíblia fala que o Simão o leproso morava em Betânia. E a Bíblia fala que Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, também moravam em Betânia. Então alguns estudiosos linkam essas 2 histórias e dizem que a família era composta por Marta, irmã mais velha, casada com Simão o leproso, a irmã do meio, alguns acreditam que era Maria. Quem é a irmã do meio aqui, irmã do meio? Deixa eu ver. Aqui. Josiane, é uma injustiça, né, Suene? Eu já falei que eu vou fazer um sindicato dos irmãos do meio. Primeiro, pastora Rose, que é uma raça em extinção. Porque hoje ninguém mais tem 3 filhos, a maioria tem 2, 1 e olhe lá.
Então, 3 filhos para ter o irmão do meio, e o irmão mais velho chama primogênito. Primogênito, né, Ju? Primogênito. Você é primogênita? Primogênito. O irmão mais novo chama caçula. Você é o caçula, Rodolfo? Ai, tem cara de caçula, Rodolfo. E o do meio, como chama? Não tem nem nome, tem lugar. Nem se deram ao trabalho de dar nome para Maria. Mas, se essa história, que não, se não for, não faz muita diferença, Marta é a mais velha, o Lázaro é o caçulinho, o dodói da família, o menininho, rapa de tacho, e a Maria do meio. Aí eles estão lá na casa deles, fazendo uma janta para Jesus. Esse texto nós não vamos ler agora, mas se você está anotando, é Lucas capítulo 10, verso 40 e pouco. Lembra da história? Todo mundo conhece. A Marta, que é a dona da casa, preocupada em hospedar bem, tá para lá e para cá, e Fernanda, eu acho uma injustiça o que se fazem com a Marta, né? Porque afinal de contas Marta, ela está preocupada, e não é errado cuidar bem da casa, não é errado hospedar, não é errado fazer uma boa janta para o pastor, para a família pastoral, hashtag fica a dica, não é errado. E o texto diz que Marta está lá e para cá, e a Maria, a irmã do meio, que em alguns aspectos é mais esperta, o que ela está fazendo? Está sentada ouvindo Jesus falar. Ô Lísla, a Maria está lá bebendo de Jesus. E aí a Marta chega para Jesus, estou afobada, e faz uma coisa e faz outra, manda a Maria me ajudar. E aí Jesus fala assim, Marta, Maria escolheu, olha aí, ó, verso 42, você anda inquietas, te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, só uma coisa, e Maria, pois escolheu a boa parte. Não é errado você ter coisas para fazer na vida, Marta, mas você precisa entender a prioridade da sua existência. E querida, a primeira coisa que eu aprendo com Maria, a adoradora, é que a adoração é prioridade. A adoração está acima de outras coisas que a gente possa elencar na nossa vida. Talvez você esteja pensando no mês de fevereiro, e é importante fazer planos, é importante colocar coisas que você vai fazer na sua vida como as principais. Mas o texto está dizendo em Lucas capítulo 10, verso 42, que só uma coisa é necessária, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus capítulo 6, 33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Marta, a Maria entendeu que a adoração é tudo, a Maria entendeu que o relacionamento nosso com Deus é o essencial, é o fundamental, é o vital, o resto vem. Querido, a adoração, eu aprendo com Maria, é uma vida de entrega. A adoração é uma vida de prioridade. A adoração é uma vida onde eu expresso o que eu sinto pelo meu Deus. O texto está dizendo que a Maria, lá no capítulo 12 de João, ela derramou um perfume caríssimo. Eu ganhei alguns perfumes agora, por ocasião da festa dos 120 anos, a festa minha e da Solange. Eu ainda não tenho 60 anos, eu sei que não parece, né, Fred, que eu tenho 60, mas vou fazer 60 agora dia 14, mas eu ganhei muitos perfumes. Agora eu chego lá no meu banheiro e eu escolho cada dia um perfume diferente. Eu não sei quanto vale os perfumes, mas eu acho que tem alguns lá que eu nunca compraria, porque eu acho que eles são meio caros. A Maria, o Devar e Lauro, a Maria, ela escolheu um perfume caríssimo. Ela trouxe num vaso que era caríssimo, e ela entregou para Jesus. Queridos, o impacto na vida de Jesus, naquele momento, foi tremendo. Tanto é, que o Judas, nosso amigo Judas, que era discípulo, ele falou assim, onde já se viu isso? Podia ter investido o valor desse perfume e ajudar os pobres. E aí o próprio escritor João, ele fala assim, Judas não falou isso porque estava preocupado com os pobres. Esses dias a gente viu um número de pessoas deportadas lá dos Estados Unidos para cá, e toda uma mobilização do povo, onde já se viu, veio acorrentado isso, aquilo outro. Será que as pessoas estão preocupadas com aquele camarada?
Ou será que é politicamente correto, de acordo com a minha ideologia, defender essa causa? O Judas, ele era ladrão, ele não estava preocupado com o pobre, ele queria pôr dinheiro no bolso. Ô Valesca, Julinho, o Judas fala assim, podia ter gasto esse dinheiro investindo nos pobres. Jesus está tão impactado com a Maria, que ele fala assim, olha, os pobres vocês vão ter muitas oportunidades de abençoar. Nós estamos aqui com o quilo do amor, e nós fazemos uma média, atualmente umas 30 e poucas cestas, né Ricardo? Para abençoar as pessoas necessitadas. Pobres, Jesus fala, vocês sempre vão ter, e precisa se preocupar com eles sim. Mas Jesus fala, o que ela fez, foi expressar o amor dela por mim, de uma forma inexplicável. Adoração é amor. Adoração é expressão de amor. Hoje em dia tem Gary Chapman, que é um autor que escreve sobre as 5 linguagens do amor. E ele fala que o ser humano expressa amor pelo menos de 5 linguagens diferentes. E ele fala que é a mesma coisa que você falar, eu te amo em português, se eu falar eu te amo, uma pessoa que não entende a língua portuguesa, ela não vai entender. Se eu falar je t'aime, I love you. Se eu falar, Solange, como que é em coreano? Se eu falar numa outra língua, ninguém vai entender. Então ele fala que existem 5 linguagens do amor. Por exemplo, ele fala, dar presentes é uma forma de expressar amor. Tempo de qualidade é uma forma de expressar amor. Palavras de afirmação é uma forma de expressar amor. Serviço é uma forma de expressar amor. E toque físico é uma forma de expressar amor. Mas o que essas 5 coisas fazem? Expressam amor. E querido e querida, o que aquela irmã do meio, e aqui eu estou puxando sardinha para o meu lado, pode falar que eu estou mesmo, o que aquela irmã do meio estava fazendo a Maria? Expressando amor por Jesus, investindo tempo, investindo com presente, investindo com qualidade, com toque físico. Querido e querida, como eu e você expressamos amor a Deus? As pessoas falam, não, quando eu amo o próximo. Amar o próximo, amar o próximo. Mas Diego, quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, dos 600 e tanto que o judeu tinha, além que eram os desdobramentos dos 10, Jesus falou, amar ao próximo com a ti mesmo. Mas antes ele falou qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo ao próximo, eu estou amando ao próximo. Mas como que eu amo a Deus? Já parou para pensar nisso? Como que você expressa o amor a Deus? Tempo de qualidade? Você separa o seu tempo a sós com Deus? Palavras de afirmação, você tem momento de oração? Você tem momento de diálogo? Toque físico, você quer sentir a presença de Deus, ver a sarça ardendo, não se consumindo, sentindo o chão tremendo, se debulhando em lágrimas. Como que é a nossa linguagem de amor? Ah, pastor, eu amo muito minha família. Ok, certinho. Amar a família é amar o próximo. Ô Gabriel, ô Fábio, agora amar a Deus é algo a mais. Maria era uma adoradora. E Maria, ela investiu dinheiro, ela investiu qualidade, ela investiu tempo, ela doou a vida dela. Esses dias uma irmã, muito simples da nossa igreja, ela ligou para mim e falou, ela tem dificuldade de escrita. Ela falou assim, pastor, eu recebi uma herança da morte da minha mãe, e eu queria dar o meu dízimo. E aí eu falei, minha irmã, é só pegar o envelope, que a senhora pega, que você pega toda semana, colocar. Pastor, mas se eu colocar, depois a moça escreve o valor? Eu falei, escreve, porque ela tem dificuldade. Aí ela nem mexe com Pix, nada disso. Aí ela veio no culto, e no final ela veio falar para mim, pastor, eu coloquei dentro do envelope, e já entreguei. E aí conversando com ela, ela falou para mim, ela deu um dízimo dela de R$6.500. Ou seja, a parte da herança dela foi R$65.000. E eu fiquei pensando, gente, esse dinheiro para a nossa igreja é uma bênção, ainda mais no mês de janeiro, que foi um mês meio atípico. E as contas de pagamento de 13º, férias aumentaram. Falei, esse dinheiro foi resposta de oração. Mas eu pensei, essa irmã é tão limitada financeiramente.
Mas Deus falou ao meu coração, ela é uma adoradora. Ela está adorando com tudo. A linguagem de amor dela, ela está entregando. Maria fez isso. Qual é a sua linguagem de amor para com Deus? Ou você é mudo, ou eu sou mudo. Ainda o mudo, que na verdade a maioria deles são surdos, eles têm linguagem de sinais. Querido e querida, a gente sempre se comunica. E quando eu não estou comunicando nada, eu estou comunicando que eu não sinto nada. Eu estou comunicando que não é prioridade Deus na minha vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Ô Pedro, o texto está dizendo que a Maria teve uma vida de entrega, a Maria expressou amor, a Maria vivia uma vida de dependência, preste atenção nisso. Lá em João capítulo 11, verso 3, está escrito assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Ô meu irmão, minha irmã, olha para mim, você está bem atento aqui. Mas o Haroldo, Cris, o texto está dizendo que a primeira reação do adorador, da adoradora, no momento de enfermidade, de dor, de sofrimento, é clamar a Jesus. É entregar a sua vida, o seu clamor, na presença do Mestre. Vida de adoração é vida de entrega. Vida de adoração é vida de amor. Vida de adoração é vida de dependência. Ela não estava dependendo dos médicos. Eu fiquei pensando, se o cunhado do Lázaro, o marido da Marta, era conhecido por Simão o leproso, será que o Lázaro acabou se contaminando, se contagiando com algum tipo de doença dermatológica? Porque naquele tempo lepra não era hanseníase, lepra era todo tipo de doença dermatológica. Será que foi isso que levou Lázaro à morte? A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que Maria, como adoradora, buscou Jesus no momento da dificuldade. Querido, sabe qual um problema que a gente tem? Às vezes o nosso canal de comunicação não está aberto. E na hora da crise, a gente não sabe como acessar. Eu sempre cito isso, que para mim isso é muito claro. Daniel, quando veio a sentença que ele não poderia mais adorar a Deus, e que se ele adorasse, ele ia para a cova dos leões. Sabe o que Daniel fez quando ficou sabendo que a lei estava sacramentada? Minha irmã linda, o texto nos diz, Marcione, que ele foi para o quarto para orar, como ele fazia todos os dias. O adorador tem um canal de interação, de relacionamento. Hoje de manhã eu falei que o adorador é mais do que servo, ele é amigo. E estar ao redor da mesa é estar vivendo uma amizade, é estar vivendo com alguém que nos ama incondicionalmente. E quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem a quem recorrer. Querido e querida, tem muita gente que desperdiça o Deus que faz milagre, porque não se relaciona com Ele. Tem muita gente, Ana, que deixa a bênção se perder, porque não tem relacionamento, não depende. E Maria, quando o irmão entra em crise, ela manda avisar: está enfermo aquele a quem tu amas. E querido, o texto está dizendo que, João capítulo 11, aqui eu quero fazer um gancho com tudo isso, para a gente já caminhar para o encerramento, para o momento mais importante, que é da mesa. O texto nos diz que Maria, ela manda um recado para Jesus. E se você olhar o capítulo 11, volta para nós por favor, João Pedro. João capítulo 11, está escrito que estava enfermo, verso 1. O Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. E o verso 2, olha na sua Bíblia o verso 2. Esta Maria, cujo irmão era Lázaro, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Só que o capítulo 11, Marina, que vem essa declaração, a gente tem a impressão que o relato disso acontece antes. Mas é no capítulo 12 que a gente leu. É no capítulo 12 que aparece. E é no próprio capítulo 12 que, quando cita Judas Iscariotes, o João fala: é aquele que traiu. A impressão que dá é que João está dando spoiler das coisas que vai acontecer. Sabe por quê? É simples de entender isso. Porque o evangelho foi escrito depois de tudo ocorrido. Então, preste atenção, para ilustrar bem. Aqui
está Maria falando com Jesus, mandando recado que o irmão dela estava doente. Aqui vem Jesus ressuscitando Lázaro que havia morrido. Aqui vem Maria adorando a Jesus. Aqui vem a crucificação e assim sucessivamente. Como que essas coisas se completam? Porque quando João relata, e essa semana que terminou, nós tivemos uma aula sobre o Rota 66, eu quero desafiar você, nós estamos com mais de 350 pessoas lendo a Bíblia. Hoje um pastor da nossa denominação de uma outra cidade me ligou, e ele está fazendo o Rota 66 a partir da gente aqui, tem mais de 115 pessoas na igreja dele fazendo. Então, se bobear, está chegando a quase 500 pessoas fazendo o Rota 66. E quinta-feira passada nós tivemos o momento da aula para estudar o que foi lido no mês de janeiro. E queridos, uma das coisas que nós falamos é que o Espírito Santo que inspirou aproximadamente 40 pessoas a escreverem a Bíblia. E quando Deus inspirou o apóstolo João a relatar esse evangelho, João já sabia tudo o que tinha acontecido, foi depois da morte de Jesus. E João fala: a Maria mandou avisar Jesus que o irmão estava doente. Que Maria é essa? É aquela que adorou. Apesar da adoração ter sido depois da ressurreição, o evangelista fala disso na ressurreição. Mas o link, o Paulo, Érica, que o evangelista João faz no verso 2, é onde eu quero me deter para a gente partir para a mesa. João 11:2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Esses dias eu estava estudando esse texto, e eu já preguei inúmeras vezes sobre esse texto aqui na igreja, e eu nunca tinha percebido isso. Samuel, Maria Helena, por que o evangelista faz questão de destacar o link entre a adoração e o milagre? Se esse verso 2 não tivesse aí, não faria muita diferença, Josiane. Se esse verso 2 não tivesse aí, ia falar, estava enfermo Lázaro, e aí as irmãs mandaram o recado para Jesus. Então, se o texto está, é porque Deus tem um propósito. Ô Anali, se o texto está, é porque Deus quer falar alguma coisa para cada um de nós. E o texto está para lembrar que a adoração é resultado da ressurreição e da vida. O texto está para falar que Maria adorou no capítulo 12, porque no capítulo 11, Jesus tinha demonstrado que Ele é a ressurreição. Preste atenção nisso e depois nós vamos cear. O Evangelho de João, ele relata 7 milagres, só 7 milagres. Se você dependesse só do Evangelho de João, você ia falar, Jesus só fez 7 milagres. Sabe por quê? Porque João está preocupado em mostrar o propósito de cada milagre, que ele quer evidenciar ali, 7. Mas Jesus fez muito mais. O João Pedro vai ligar para nós aí, vai pôr João capítulo de número 20, verso 30. Ouça e leia o que está escrito em João 20, 30. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Observe que ele não chama de milagre, ele chama de sinal. Então, para João, que está relatando o que Jesus fez, para João, milagre é sinal. Para que então ele relatou 7? Na verdade, verso 30, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse evangelho. Estes que estão escritos, a ressurreição de Lázaro é um deles, foram registrados, para quê, pastor? Para a gente saber que Deus quer nos dar vida boa, para a gente entender que Jesus está preocupado com o nosso bem-estar. Ô Fabiane, para a gente saber que Deus quer dar um carro 0 km para a gente, que é uma bênção. Está escrito para a gente crer que Jesus pode reverter o nosso quadro de enfermidade, que é muito importante. Não! Estes, verso 31, estes sinais, a ressurreição de Lázaro é um deles, foram registrados para que a gente creia que Jesus é o Cristo, e que Ele é o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome.
Querido e querida, Deus quer fazer a gente prosperar sim. Deus quer que a gente tenha uma vida sem sofrimento, sem doença, sim. Deus quer que o nosso casamento seja abençoado e tenhamos filhos abençoados, sim. Deus quer que a gente tenha condição financeira de viver bem, sem depender dos outros e abençoar outras pessoas, sim. Mas a prioridade, a ênfase do sinal, do milagre que sinaliza, é para que a gente creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que crendo, a gente vive eternamente. Lázaro, Léo, Lázaro morreu depois. Lázaro não está vivo até hoje. O cego Bartimeu, que foi curado da sua visão, morreu e não está mais enxergando. Todo mundo, Ju, Alexandre, todo mundo que foi curado por Jesus, teve prazo de validade. Agora, o que Jesus está querendo ensinar para nós nesse milagre da ressurreição de Lázaro, é que Ele é a ressurreição. Por isso que está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 11, Romanos 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, Ele vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ô querido, olha para mim um pouquinho, Ellen, o texto está dizendo que quando eu vejo o sinal da ressurreição de Lázaro, eu creio na ressurreição de Jesus, que a gente vai celebrar agora. E quando eu creio que ressuscitou Jesus, ressuscitou dentre os mortos, eu tenho vida, e eu tenho vida eterna. Então, mais importante do que ter dinheiro, bem-estar, que é bênção, é onde você vai passar a eternidade. Ah, é bom morar no condomínio, é bom ter um passaporte cheio de carimbos de muitos países ao redor do mundo, mas onde eu e você vamos passar a eternidade, minha irmã Sônia, ou Liliane, onde a gente vai passar a eternidade? É isso que Jesus está preocupado. E aí ele fala para Marta, Marta fala, ai Senhor, se eu tivesse vindo, ai isso, aquilo. Jesus fala assim, se creres, verás a glória de Deus. Senhor, mas o que é isso? Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Ô Vitor Hugo, atente para isso e eu vou terminar. Onde você vai passar a eternidade, querido e querida? É isso que Jesus está preocupado. Enquanto a gente está aqui vivendo 80, 90 anos, e Ele vai nos abençoar. Mas a bênção daqui nem se compara com a eternidade. E quando eu trago o meu dízimo, a minha oferta, quando eu abençoo com 1 quilo do amor, quando eu abro a minha casa para uma célula, quando eu lidero uma célula, quando eu me envolvo com o ministério, quando eu dou testemunho no meu trabalho, na minha faculdade, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou querendo que mais pessoas descubram a ressurreição em Jesus Cristo. E Ele fala para Marta, para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Que vida a gente tem vivido? Que vida a gente tem vivido? Preste atenção nisso. Maria era uma adoradora. Por que ela era adoradora? Porque ela tinha experimentado a ressurreição. A ressurreição do irmão sinalizava o que Jesus ia fazer e está fazendo por mim e por você. Aquele que já ressuscitou dentre os mortos, aquele que nos colocou assentado em lugares celestiais, Ele fala assim, eu quero que você viva. Querido, Deus tem vida e abundância para mim e para você. Quando Ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está falando assim, eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja abençoado. Mas o feliz e abençoado não é por causa da conta bancária, é bênção conta bancária. Mas o que você vai fazer com isso? Qual o propósito? Se a conta bancária não tiver um propósito eterno, ela não tem razão de ser. Se a saúde não tiver um propósito eterno, ela não tem razão de ser buscada. Se o casamento não tiver um propósito eterno, não tem porquê. Então a questão é, qual o propósito?
que eu estou buscando a minha vida com Deus? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Fique de olhos fechados para nada te distrair. Pensa na sua vida, que eu estou pensando na minha. Ah, querido, quem determina a nossa agenda é o propósito do céu. Quem determina os milagres que Deus vai fazer é aquilo que tem propósito. Romanos 8, 28 está escrito isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aí Paulo continua dizendo assim: nem morte nem vida, coisa alguma vai nos separar do amor de Deus. Somos invencíveis no propósito de Deus. Somos imbatíveis no propósito que Deus tem para nós. Lázaro adoeceu, mas eles eram amigos de Jesus. Lázaro adoeceu, mas Maria sabia que mesmo na dor, Jesus continuava sendo o Senhor. Lázaro morreu, e Maria continuou com fé dizendo: a tua presença traz cura, a tua presença traz salvação. O sofrimento não se afastou, mas Maria continuava crendo que Jesus é o único. Aparentemente Jesus demorou 4 dias, mas Maria continuava crendo que Ele era eterno, e na eternidade o irmão dela ressuscitaria. Ah, querido e querida, mais importante do que a ressurreição temporal é a eterna. E aquelas irmãs criam que o irmão ressuscitaria, porque ele tinha Jesus como Senhor, como amigo dele. Jesus é o teu amigo? Jesus é o teu chegado? Pensa nisso. Estamos começando, para alguns efetivamente, o mês de fevereiro, começando o ano, depois de um mês de férias, de viagem. Ah, querido, nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Maria, o evangelista diz, é aquela que chamou Jesus para casa, junto com a sua irmã, seu cunhado, seu irmão, estavam juntos. E Maria é aquela que se entregou, e a vida dela perfumou aquele lugar. A atitude dela trouxe uma sensação de alegria, de bem-estar, de perfume. Talvez inspirado nela foi que Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo. Talvez inspirado nela, nós podemos viver hoje derramando a nossa vida, fazendo a nossa vida uma vida de adoração. Adoração e milagre caminham juntos. Eu adoro porque o milagre da ressurreição já aconteceu. Eu adoro porque Jesus já é o meu Senhor e Salvador. Eu adoro porque Ele já me deu vida e vida em abundância. Eu adoro porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E eu adoro mesmo em meio ao sofrimento. Eu adoro consagrando tudo que tenho, tudo que sou. Eu adoro em gratidão. Eu adoro dependendo. Lembra que uma mulher muito preocupada em entender isso, o evangelista João fala dessa mulher e se refere a ela como mulher samaritana. Essa mulher perguntou para Jesus onde era o lugar certo, e Jesus falou
que para adorar o Pai não tem lugar nem tem tempo, porque o Pai está à minha e à sua procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A verdade da adoração é quando no meu dia a dia eu manifesto o meu relacionamento com o Pai. A verdade da minha adoração, e o Pai quer me encontrar como alguém verdadeiro, é que independente das circunstâncias, está enfermo, estou precisando, Deus atrasou, Deus está demorando, mas querido e querida, para Deus tempo não define o amor. Para Deus tempo e amor são coisas distintas. Para Deus Ele ama, mas Ele responde segundo o propósito dEle. Aqui na terra, os nossos relacionamentos humanos, pense nisso aí, cabisbaixo, com seus olhos fechados. A gente mede o amor de acordo com a velocidade da resposta. Quando a pessoa nos ama e responde rapidamente, a gente fica muito feliz. Quando a gente ama e a gente vai ao encontro daquele que a gente ama, a gente quer ser rápido, porque para nós, tempo, velocidade de resposta é uma métrica do amor. Mas Deus amava Lázaro, é inquestionável o amor de Jesus por Lázaro. No entanto, entre aspas, Ele demorou. Não sei se Jesus está demorando para a tua resposta, mas eu quero falar para você que Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, para Deus, o relógio dele, o cronos dele é kairos, tem a ver com propósito. E se a resposta não veio ainda, entenda o propósito. Se a resposta não veio ainda, viva o propósito, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, aquilo que eu entendi ser o teu propósito, eu procurei transmitir para a tua igreja, Pai. Mas Deus, as minhas limitações temporais, humanas, impedem de algo a mais. Então é pelo teu Espírito Santo que nós clamamos, Deus, um milagre. Sinaliza, Deus, para o meu irmão e para a minha irmã que estão aqui, Pai, aqueles que estão online, sinaliza, Pai, o teu propósito. Mostra, Deus, que não cai uma folha da árvore, não cai um fio de cabelo, sem que faça parte de um propósito eterno, um propósito além da nossa capacidade de compreender. Mostra isso, Pai. Mostra isso, Deus. Ah, Pai, o Senhor nos disse que nós precisávamos ser como crianças. E quando nós, pais, levamos os nossos filhos para serem vacinados, eles não entendem o propósito, porque a vacina dói. Mas eles continuam querendo o nosso colo como pai e mãe, porque eles sabem que nós os amamos. Deus, se tem algumas pessoas que a vacina doeu, se tem alguma pessoa, ó Deus, que está sendo forjada e está doendo, pega no teu colo, Pai. Abraça essa pessoa, Pai, por favor. Que essa pessoa sinta o quanto ela é amada, Pai. Que esse irmão e essa irmã sintam o quanto o Senhor os ama. Por favor, Pai. Ah, Deus, revela o teu propósito de se relacionar conosco, de nos dar vida eterna, Pai. Vida eterna, Pai. Vida que não tem fim contigo, Pai. Por favor, Deus, por favor. Espírito Santo, estamos aqui. Somos teus. Somos para o Senhor. Eu quero orar por algumas pessoas específicas aqui hoje. Querido, fique com os seus olhos fechados para nada te distrair. Só o ministério da oração
vai estar à vontade para orar ao nosso redor, em nosso meio. Eu queria que você prestasse atenção, como você prestou até agora no que eu vou falar. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você que quer fazer da sua vida uma vida com propósito. Você que nos visita, você que já congrega aqui, mas não tem a certeza da vida eterna, eu quero orar por você. Você que não se sente amigo de Jesus, você que se sente um estranho distante, eu quero orar por você. Ah, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, ok. Mas talvez você estava se sentindo distante. Talvez você estava se sentindo quase se perdendo na comunhão. Eu quero orar por você. Hoje é dia de ceia, de mesa. E se você é essa pessoa, sem constrangimento, só para a gente identificar você, eu quero pedir para você ficar em pé. Eu já estou em pé porque eu preciso ser renovado. Eu preciso que a minha vida continue nas mãos do ressurreto. Em nome do Senhor Jesus. Tem alguém? Deus está falando com você. Você que está online, amém. Você que está online, se você quiser, Deus está aí contigo. Se você quiser, sinalize, nós vamos orar por você. Não vou te chamar para vir à frente, alguém vai até você e nós vamos orar. Alguns talvez precisem entregar sua vida para Jesus. Outros talvez precisam renovar a sua entrega. Alguns talvez precisem de algo mais. Talvez tenhamos aqui muitas Martas. E Deus quer levantar mais Marias, que priorizam a melhor parte, que priorizam aquilo que faz toda a diferença. Amém. Se você quiser, enquanto o ministério suavemente ministra, eu vou aguardar um segundinho para essas pessoas que estão ficando em pé receberem a sua oração, e depois nós vamos orar juntos. Tem mais alguém? Não perca essa oportunidade. Você que falou, não precisa. Se você falou não precisa, é porque o Espírito Santo está falando com você. Se você está falando, não preciso disso, vai ser vergonhoso, é porque Deus está falando com você. E Ele é teu amigo. Ele tem algo para você. Ninguém precisa saber, é você e Deus. Em nome do Senhor Jesus.